Maravilha. Vamos começar, então, agora a eletroquímica. Vamos começar a eletroquímica. Agora começa toda a atuação, como se fosse literalmente uma nova aula. Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Duda, boa tarde, Fernando, boa tarde, Zé Lobinho, boa tarde, Ludmila, boa tarde, Lucas, boa tarde, Vitória, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde para você que está com sangue nos olhos para começar um novo dia, tá? Com mais disposição, com mais engajamento, para um novo conteúdo, agora eletroquímica, tão importante em tantas provas, né? É isso. Vamos começar então, tá? Ok? Isso, uma motivação. Vamos lá. Vamos lá. Nova Jade Picon. Esqueceu o sabão. Sim, eu estou com a mesma roupa, tá? Ok? Então vamos lá então. Preste atenção. Vou apagar isso aqui tudo. Gente, e é o seguinte, tá? É o seguinte. Tô apagando isso aqui tudo, gente, tá? Porque tinha um professor dando aula aqui antes, tá? Tinha um professor dando aula antes aqui e ele esqueceu de apagar o quadro, né? Ele esqueceu de apagar o quadro. Ei, esse professor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, deixa eu só lembrar de uma coisinha aqui, ó. Deixa eu só lembrar de uma coisinha aqui, ó. Anderson, só uma pergunta. Na outra aula, você disse que o NH4Cl não é hidrogenossal. Não. É porque os hidrogênios que estão no íon NH4+, fazem parte do próprio cátion, entendeu? NH4Cl faz parte do cátion NH4+, entendeu? Beleza? É diferente, tá? O íon amônio, ele tem naturalmente hidrogênios. É diferente, por exemplo, do bicarbonato de sódio, NaHCO3. Você tem o íon carbonato, CO3, 2 menos, aí você tem um hidrogênio no meio do negócio, do rolê, atrapalhando o negócio, entendeu? Ok? Então é por isso que é um pouquinho diferente, tá? Beleza? Então tá bom então. Aí, é uma coisinha. Sabe essa apostila aqui, ó, de revisão de reta final da Unirv? Sabe essa revisão aqui, ó, de reta final da Unirv? Tem uma questão 3 lá, que ela é engraçada, que ela fala assim, ó, MO2, MO2O3. Aí, ele fala que isso aqui, o nome disso aqui, se eu não me engano é isso, quer ver? Deixa eu até pegar aqui. Fica aí, não mexe. Isso. Aí ele fala que o nome disso aqui é trióxido de dimolibdênio. Trióxido de dimolibdênio, ok? É isso, tá? E aí eu quero te perguntar o seguinte, na questão 3 aqui do material, tá? A gente já vai começar a pilha. Só na moral aqui, ó. Na moral, comigo, tá? Nossa, a câmera parece que tá embaçada. Pera aí. Voltei. Não, Tuane, é só material de reta final da Unirv, tá? É só um exemplo. Calma, descabela não. Presta atenção. A Unirv chamou esse cara aqui de trióxido de dimolibdênio. Esse item está verdadeiro ou falso? É só um teste aqui, só para ver se você entendeu tudo da aula passada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Tá logo naquela questão 3 do material de reta final da Unirv que está sendo utilizado nas aulas à noite. É o quê? Falso, não é? Porque o molibdênio, ele é um metal. Se ele é um metal, esse óxido aqui, ó, ele é um óxido metálico. Então a regra de nomenclatura é outra. Se a regra de nomenclatura é outra e você descobriu que o molibdênio é um metal, que você percebeu isso na tabela periódica, me dê o nome correto desse cara. Eu quero o nome correto desse cara, para eu poder ter a certeza, saindo daqui, de que eu tenho os melhores alunos. Vamos, bora. Eu quero ter os melhores alunos. É óxido de molibdênio 3. Eu tenho os melhores alunos e eu posso provar. Que professor pode poder estufar o peito e falar assim, ó, eu tenho os melhores alunos. Ah, mas eu não posso provar. Ah, que pena, não é? Eu tenho os melhores alunos e eu posso provar. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então esse cara, o nome dele, como ele é um óxido metálico, é óxido, né, de nome do metal, molibdênio, tá? E aí, como o molibdênio não tem NOx fixo, porque ele não tá na família 1A, 2A, e não é alumínio, prata, cádmio e zinco, né? Então, ó, aqui é -2, aqui -6. Aqui é +6, cada molibdênio +3. É óxido de molibdênio 3. Beleza? É isso, tá? É isso, ok? De uma vez por todas, estamos de boa? Isso é um item da própria Unirv, você iria arrasar, tá? Porque, na boa, se você não tivesse assistido essa aula, você não ia coçar para poder marcar verdadeiro? Você não ia coçar para poder marcar verdadeiro naquele trióxido ali? Você ia dar uma coçadinha para poder marcar, entendeu? Então esse item está falso, ok? Beleza? Só para testar mesmo, só pra gente ficar top no negócio, ok? MO parece um metal, sei lá por quê. Molibdênio. Sei lá, não, mas é um metal. Se você procurar ele direitinho lá na tabela periódica, Lucas, você vai ver esse safado tá lá no grupo dos metais. Beleza? Ok? Então, ó, não vamos ficar com achismos. Bateu dúvida se um cara é metal ou é metal, consulta na tabela periódica para não ter erro. Porque isso é fundamental para fazer a nomenclatura correta do danado do óxido. Fechou? Beleza? Entendido, pessoal? Ele não parece nada, nome estranho, tá? Olha, Julie falando de nome estranho. Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Ai, essa foi ótima. Julie falando nome estranho. Olha, garota, se enxerga, né? Eu, hein? Eu, hein? Agora eu vi. Vamos lá, então. Vamos começar pilhas, então, tá? Vamos começar pilhas, lindezas. Pior que ela, só Haxon. Oh, o Haxon! Oh, Jesus amado! Ai, eu adoro o Haxon. O Haxon tá aí? O Haxon tá aí? Tá com oxiurose. Não, eu tô ajeitando o cabo do microfone aqui.
Não, o bom é a garota, né? Isabela, vou te falar uma coisa. Vamos lá. O Hackson não tá aqui, né? O Hackson é maravilhoso, cara. O Hackson pra mim é top. Então vamos lá, então. Vamos apagar aqui para começar pilhas, tá? Então é só para a gente começar então, a introdução de pilhas aqui, que é importante, tá? Então vamos lá. Começando o conceito de pilhas para você poder arrasar, tá? Então, nesses 15 minutos, eu vou te passar uma percepção bem bacana, direta, objetiva, tá? De pilhas, ok? Porque, deixa eu te contar uma coisa, todas as questões que já caíram de pilhas na Unirv são ridículas. É isso mesmo que eu tô te falando. Todas as questões de pilhas que já caíram na Unirv são ridículas. A gente vai resolver hoje e amanhã, e na próxima aula, tá? Todas essas questõezinhas para você ter certeza, assim, cara, eu quero que caia pilha na minha prova. Então é isso que eu quero que vocês se nutram, esse sentimento, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. Então, começando pilha. O que a pilha é? Ela é um processo espontâneo, tá? Então, pilha, na verdade, eu não quero nem começar com esse título. Eu quero começar com eletroquímica. Eu acho que esse título ele é mais adequado, tá? Eletroquímica. Então, aqui é uma introdução bem bacana, tá? Vamos lá. Você tem, então, na eletroquímica, a energia de uma reação química, tá? Então, energia de uma reação química, e aqui você tem energia elétrica, tá? Então eu vou contextualizar bem aqui para você poder entender tudo, tá? Beleza? Então tá bom então. O que é o processo que é resultante quando você tem energia de uma reação química capaz de gerar energia elétrica? Qual que é o nome disso? Pilha ou eletrólise? Pilha ou eletrólise? Uma reação química acontece e a partir dessa reação química que aconteceu, eu consigo gerar energia elétrica. O nome disso é pilha, beleza? Então a pilha, ela é o processo que consegue converter energia de uma reação química em energia elétrica. Ah, beleza. Agora, quando eu tenho que gastar energia elétrica para forçar uma reação química a acontecer, o nome disso é eletrólise, tá? O nome disso é eletrólise. Então, eu vou fazer uma introdução bem bacana de pilha e eletrólise para você entender, tá? Nesses 15 minutos finais. Então, vem comigo aqui, então. Vamos lá. Eu quero você colocando os conceitos, tá? Para que isso não haja dúvidas na sua enorme cabeça, tá? Não pode haver dúvidas na sua enorme cabeça sobre isso, tá? Então, pilha, ela representa um processo espontâneo, ok? Processo espontâneo, beleza? Ok? Processo espontâneo em que uma reação química, vamos lá. Que tipo de reação química acontece dentro de uma pilha? Que tipo de uma reação química acontece dentro de uma pilha? Fala para mim. Ah, é uma reação química de oxirredução. Concorda comigo? É uma reação redox, tá? É uma reação redox. Então vamos colocar isso, tá? É o processo espontâneo em que uma reação química redox, tá? Em que uma reação química redox consegue gerar energia elétrica. Ah, então tá bom então. É isso que é, então, uma pilha, tá? É um processo espontâneo. Beleza. Agora, quando eu falar que um processo é espontâneo, que sinônimos que a gente pode dar para isso? Algo que é espontâneo é o quê na sua cabeça? Algo que é espontâneo na sua cabeça é o quê? É o quê? É algo não forçado? É algo positivo? Não, não é bem isso, não. É algo natural, que ocorre sem esforço, não é? Ok? Então tá bom, então. Sem gasto energético. Então, por exemplo, quando eu falar assim, ó... o Anderson é o melhor professor de química que eu já tive em toda a minha vida. Você concorda com isso espontaneamente, sem gastar energia, sem tentar discordar ou coisa do tipo. Você aceita isso naturalmente porque isso é uma verdade absoluta, entendeu? Então é isso que acontece. Então eu acho que esse deve ter sido o melhor exemplo para trazer à tona essa didática, ok? Então acho que agora ficou bem claro mesmo, ok? Beleza? Então tá bom então. Então preste atenção aqui, ó. Então, um processo tido como espontâneo, ele então ocorre naturalmente, tá? Ocorre naturalmente, ok? Ele ocorre naturalmente. Ah, Anderson, beleza. Então tá bom então. Se ele ocorre naturalmente, ele tem um negócio chamado de ΔG. O que é esse ΔG, tá? ΔG. O ΔG, ele é menor que zero. Anderson, o que é ΔG, tá? O que é ΔG? Não confunda com ponto G ou coisa do tipo. Afinal, esse cabaré aqui tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de cobre, quando a gente fala de G, tá? Então, por favor, calma, não emocione, ok? Então, vem comigo aqui então. Preste atenção, tá? Preste atenção. Então, ΔG, pessoal, ΔG significa variação da energia livre de Gibbs, tá? Variação da energia livre de Gibbs, tá? Livre de Gibbs. E isso aqui a Unirv adora, tá? Isso aqui... Ah, estava ficando interessante. Para, garota! Ok? Então, preste atenção. Preste atenção aqui então, tá? Olha para você ver. Quando um processo ocorre naturalmente, sem gasto de energia, tá? A variação da energia livre de Gibbs, o ΔG, é menor que zero.
eu sei que isso dá uma pequena bugada na sua cabeça, porque você pensa que algo espontâneo, natural, né, sempre vai ser algo positivo, tá? Você pensa que algo espontâneo e algo natural, tá, vai ser algo positivo, mas tem que tomar muito cuidado, porque o ΔG, que é o parâmetro da termodinâmica que mensura a espontaneidade dos processos, representa ΔG negativo quando algo ocorre naturalmente. Até aqui de boa? Até aqui de boa, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então isso é uma cilada que a Unirv coloca, tá? Isso é uma cilada que a Unirv coloca. Beleza? Ok? Então tá bom então. Ótimo. Agora, significa que na pilha energia elétrica é gerada. Energia elétrica é gerada, tá? Essas questões teóricas sempre caem na Unirv, tá? Então muita atenção a esse aqui. Então energia elétrica é gerada. Se a energia elétrica ela é gerada, significa que você tem agora um ΔE maior que zero. O que significa o ΔE, pessoal? O que significa ΔE? ΔE significa a chamada DDP ou força eletromotriz. DDP ou força eletromotriz. Ah, então tá bom então. Então, toda e qualquer pilha vai ter duas coisas. ΔG menor que zero, configurando um processo espontâneo, natural, e ΔE, ou chamada DDP, ou força eletromotriz, maior que zero. E o que significa ΔE maior que zero? Que energia elétrica está sendo gerada e não consumida. Beleza? Ok? De boa? Então tá bom então. Agora, presta atenção numa outra coisinha aqui, cara. A eletrólise, ela é justamente o oposto. Vamos falar um pouquinho da eletrólise, tá? A eletrólise é o processo, vamos colocar, é o processo em que gastamos energia elétrica para forçar uma reação química a acontecer, ok? Então, se você entendeu o que eu coloquei aqui em cima, olha para você ver o que é eletrólise. Então, aqui está a pilha, aqui está a eletrólise. Então, a eletrólise é o processo em que eu gasto energia elétrica para forçar uma reação química a acontecer. Ah, Anderson, então ela não ocorreria naturalmente? Não. Então, se a eletrólise ela configura um processo forçado, como é que você acha que vai ser o ΔG? Como é que você acha que vai ser o ΔG? Ah, o ΔG vai ser maior que zero. Entende isso? O ΔG vai ser maior que zero. Ah, então tá bom. Entendi. E outra coisa, na eletrólise, então, energia elétrica é consumida. Energia elétrica é consumida. Energia elétrica é consumida, certo? Se a energia elétrica é consumida, como é que vai funcionar o ΔE? Como é que vai funcionar o ΔE? Se a energia elétrica é consumida e não mais gerada, o ΔE vai ser como? Vai ser menor que zero. Ok? Beleza? De boa? De boa? Então tá bom então. Agora, preste atenção. Quais são as reações químicas que acontecem na eletrólise a ponto delas não ocorrerem naturalmente sem um estímulo elétrico de uma fonte externa? Quais são as reações químicas forçadas que acontecem numa eletrólise? Ou seja, quais são essas reações químicas que não ocorrem naturalmente? Vamos pensar? Vamos lá. Se a gente estiver falando de metais, beleza? Vamos falar de metais, certo? Então tá bom então. Os metais, pessoal, você vai me ajudar muito agora, tá? Então atenção aqui comigo, tá? Os metais, eles têm uma tendência maior de doar elétrons ou de receberem elétrons? Chat. Eles têm mais tendência em quê? Ah, eles têm mais tendência em doar elétrons. Concorda comigo? Maravilha. Só que quando eu estou doando elétrons ou perdendo elétrons, isso se assemelha mais a oxidar ou reduzir. Então, se eu estou perdendo elétrons, eu estou oxidando ou reduzindo? Ah, eu estou oxidando. Concorda comigo? Beleza? Então tá bom então. Ótimo. Ok. Então, se os metais têm mais tendência em perder elétrons, em doar elétrons, eles têm mais tendência em sofrer oxidação. Porque qual que é a regra geral? Quem oxida, dá elétrons. Perfeito? Então tá bom então. Então, isso seria o natural de um metal, não é? Ele seria a tendência natural e espontânea de um metal é sofrer oxidação. Ponto. O que seria, então, a eletrólise? Vamos ver se você já cravou a ideia. Vamos ver se você entendeu a ideia, então. O que é a reação forçada na eletrólise? É fazer o metal sofrer redução. Você tá vendo que você... E, boa, Josiele. Boa, Josiele. A Josiele já complementou tudo. Calma que eu vou escrever tudo no quadro. Agora, vamos voltar. O ametal. Ametais são elementos são elementos químicos muito ou pouco eletronegativos. Comenta no chat. Ametais são o quê, pessoal? São elementos químicos muito eletronegativos. O que significa isso? Significa que eles têm mais facilidade em receber elétrons. Perfeito? De boa? Então tá bom então. Então eles têm mais facilidade em receber elétrons. Perfeito. Quem recebe elétrons, reduz ou oxida? Quem recebe elétrons, reduz ou oxida? Reduz. Então, se eu for analisar uma tendência natural e espontânea de um ametal, é receber elétrons e, por consequência, reduzir. Top. Se eu quero analisar um processo forçado
Pronto, acabou. Tinha acabado a pilha do microfone. Agora voltou. Voltou. Voltou, Marta? Sim, sim. Então, eu acho que agora ficou mega claro que o que acontece forçadamente numa eletrólise é ir contra a ordem natural das coisas. Então, na eletrólise, a gente vai ter uma redução de metal e uma oxidação de ametais. Isso ficou claro? Conversa comigo. Conversa comigo. Você entendeu que é isso que acontece na eletrólise? Então, vamos anotar isso, que isso é importantíssimo. Vem comigo. Vamos lá. Quais são as reações químicas que acontecem forçadamente na eletrólise? Quais as reações químicas acontecem forçadamente na eletrólise, tá? Na eletrólise. Então vamos responder essa pergunta, tá? Respondendo essa pergunta. Então, ó, vai ser a redução de metais, tá? Redução de metais, ou também chamada de deposição, ok? Também chamada de deposição, e vai ser também a oxidação de ametais. Oxidação de ametais, tá? Então vamos a uma explicação breve, tá? Vamos a uma explicação breve, só para não gerar nenhum tipo de dúvida, tá? Para a gente fazer uma contextualização bem foda, para você não apanhar para questões teóricas quando elas aparecerem, tá? Então, por que é um processo forçado? Vamos lá, é forçado, pois a tendência natural dos metais, a tendência natural dos metais é perder elétrons e oxidar, ok? E aqui é forçado, aqui ó, de baixo, é forçado, pois a tendência natural dos ametais, a tendência natural dos ametais é receber elétrons e reduzir. Ok? Beleza? Isso está claro para você? Agora vamos só para acabar a aula. Aqui, ó. Eu quero que a gente trabalhe com sinônimos de oxidação. Porque isso é muito cobrado nas questões. E eu quero que a gente trabalhe sinônimos de redução. Um minutinho, coisa rápida agora. Tá? Só para garantir que a gente tá foda. Pessoal, só uma coisinha. Entenderam o que ocorre forçadamente na eletrólise? Entendeu o que ocorre forçadamente aqui na eletrólise? De boa? Então tá bom então. Ótimo. Então, vamos para sinônimos de oxidação. Oxidação é perda de elétrons. Beleza. Vamos lá. O que mais significa oxidação? Perda de elétrons. Vamos lá. O que mais? Aumento do NOx. Boa. Aumento do NOx. Arrasou. Aumento do NOx. O que mais? Corrosão, perda de massa. Corrosão, desgaste e perda de massa. Lindos. Então, oxidação significa tudo isso, porque tudo isso tá nas questões. Todos esses termos são nas questões. Agora, redução. Redução significa ganho de elétrons. Vai, completa comigo. Ganho de elétrons. O que mais? Significa o quê? Diminuição do NOx. Boa. Diminuição do NOx. Beleza. Significa deposição. Significa aumento ou diminuição da massa? Isso, é eletrodeposição. Muito bem, Vitória. E ganho ou aumento da massa. Aumento de massa. Ok? Beleza. Pessoal, essa primeira introdução de pira e eletrólise, tá de boa? A próxima aula eu termino de falar tudo que vocês precisam saber de pira e eletrólise. Pode ser? Ok? Rendemos pra caramba. Ok? Maravilha, que bom. E eu vejo vocês daqui a pouco ao vivo na aula da Univ. Eu quero todo mundo lá arrasando, tá entendendo? Ok? Beleza? Beijão, se alimentem bem, coloquem energético, porque o negócio hoje vai ser bruto, tá bom? Fui, tchau, valeu! Boa tarde. Boa tarde para você que tá aí do outro lado, né? Sentindo um negocinho, pelo menos aqui assim, ó, chamado água batendo na bunda. É isso mesmo. A água está batendo no bumbum. As provas estão chegando. A prova tá chegando, tá? Não passa nem Wi-Fi. Aleluia. Muito bem, Vitória, é essa postura que eu quero. É uma postura de aleluia, porque esse sofrimento vai acabar, né? Automaticamente tenho crise de ansiedade. Não, David, não, fique. Que dias vocês vão estar em Rio Verde? Perguntou Ludmila Furquim. Ludmila, nós estaremos em Rio Verde, tá? Todos os dias, porque eu e o Eduardo nós vamos fazer todas as provas de todos os campos para poder liberar o gabarito mais rápido possível da Unif. Vai liberar o gabarito antes da própria Unif, entendeu? Ok? Não, mentira. Não. A gente vai estar só em Aparecida, tá?
Tá? A gente vai estar sonhando parecido. Ai, ai, bom, Guilherme. A gente... Em pleno século XXII, a gente ainda confia. Pois é, gente, já era pra gente. Ó, vamos lá. A gente tá no finalzinho do semestre. Já era pra você estar mais atento e atenta a essas coisas, né? Você já sabe que você não deve procurar um F13 no teclado, entendeu? Você já sabe que você não deve confiar em falas minhas como: gente, saiu o resultado. Galera, saiu o edital. Nossa, a prova mudou pra tal dia, entendeu? Não, você não pode cair mais nisso, entendeu? Não dá. Não dá que nessa altura do campeonato você continuar caindo nisso, entendeu? Eu pensei que depois dos lanchinhos vocês iam ter mais compaixão, perguntou o Isa Moloch, né? Mas não, a gente não vai ter não, né? Eu olhando para ver se tinha F3, né, Ian? Ai, ai. Nessa altura achei que não ia ter mais pegadinha. Não, sempre é possível ter pegadinhas, tá? Gente, conta para mim uma coisa, conta para mim uma coisa. Como que tá sendo reta final aí da Unirv à noite? Tá maneiro? Os professores também aqui nas aulas à tarde, à noite, trem tá massa? Conversa comigo, tá lindo? Mesmo, maravilha, maravilha, ótimo. Queria mais bio. Então, tem o Edu sexta-feira, né? Hoje é o quê? Putz, meu Deus, hoje é o quê? Eu sei que amanhã sou eu. Hoje é física, né? Então, beleza. Então, ó, agora nesse finalzinho, olha o que ficou. Olha o que ficou. Ontem, não, segunda foi literatura. Mirelle tem defeito? Acha um defeito naquela mulher. Não tem. Impossível, cara. Não tem. Ela não. Ai, não tem. Entendeu? Aí depois foi o Eduardo, tá? Esse eu não vou nem perguntar, que dá pra colocar defeito pra caramba, boca torta, cabeça quadrada, né? O olho meio caído, né? Velho, rouco. Então, esse aí a gente nem precisa, né? Hoje tem física com o Maurílio, amanhã química comigo, tá? Amanhã química comigo. Oh, meu Deus, coitadinho, ontem tava ruim. Eu não tenho dó, não. De verdade. Né? Amanhã sou eu. Aí amanhã é a última aula. É a última aula do Anderson, né, para revisão de Unirv, né? Assim, perdão, última não, penúltima, né? Porque lá em Rio Verde, né, a gente vai ter um aulão, tá? A gente já tá organizando tudo para o Buriti Shopping, tem uma sala de cinema para até 800 pessoas. Então a gente vai organizar para que na terça de manhã, tá? No dia antes, tá? Na verdade, no dia antes não, né? No caso, horas antes da sua entrada na Unirv, a gente vai ter um aulão digno de aulão de cinema, tá? Lá no shopping, no Shopping Buriti, ok? Então a gente vai estar organizando essa aula para você, beleza? Ok? Tô te falando, tem vaga para você no peito? Verdade, eles disseram, tá? Mas agora é sério. Lá na hora da porta, na porta, né, da entrada lá, a gente vai ter revisão de reações orgânicas, balanceamento redox e solubilidade de sais, entendeu? Vai ser isso que nós vamos fazer, tá? É isso que nós vamos fazer, ok? Vamos lá então. Hoje, o nosso desafio é terminar a eletroquímica e fazer todas as questões de pilha da Unirv. Bora? Vamos lá. Terminar a eletroquímica e fazer todas as questões que já caíram em pilha e eletrólise na Unirv. Bora? Go! Vambora. Então tá bom então. Seguinte. Cinética eu vou fazer amanhã, Vitória. Amanhã eu já separei as questõezinhas de cinética pra gente brincar, tá? Beleza? Cinética nós vamos fazer amanhã. Tem que cobrar aí. Cinética. Amanhã nós vamos fazer questõezinhas de cinética, tá? Cinética. Reação direta, reação inversa, qual é mais rápida, qual é mais lenta, calcular os negocinhos, tá? E ordem de velocidade, tá? Vamos ver isso aí amanhã, ok? Beleza? Vamos lá. Então, vamos aqui comigo, rapidão, num rolê bem legal. Vem comigo aqui, ó, rapidinho. A gente já começou a ver isso de pilhas, né, na aula passada, e a gente vai brincar aqui na pilha de Daniel. Eu acredito que quem tinha que estar dando essa matéria deveria ser o Daniel, né, porque a pilha é dele. Mas a questão é o seguinte, tá? A questão é o seguinte, vamos revisar esse negócio aqui, porque, desculpa, Ian, tá? Pode mandar mensagem para o pessoal do administrativo financeiro requerendo, tá, o seu dinheiro de volta, porque de fato essa foi terrível, tá? Vamos lá então. Aí, preste atenção. Pilha de Daniel é um negócio manjado, mas vamos lá. Nossa, eu tô tão otimista, porque eu tenho certeza que vai ter questão de eletroquímica na prova e você vai arrebentar. Então vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Aqui a gente tem umas cubas, ok? Beleza? Aqui a gente vai treinar tudo, tá? Beleza? Então aqui é rápido, tá? É rápido pra gente ir pra fazer questões. Questões são muito mais legais que isso aqui, tá? Então eu tenho duas soluções aqui, ó. Tenho duas soluções, ok? Beleza? E aqui eu tenho o eletrodo de zinco, ó. Eu tenho o eletrodo de zinco, e tenho aqui, galera, eu tenho aqui o eletrodo de cobre, beleza? Então tá bom então. Aqui eu tenho, ó, uma lâmpada, tá? É uma lâmpada, certo? Ok? Pronto, tem uma lâmpada aqui. E aqui esse eletrodo de zinco está mergulhado em uma solução que tem vários cátions zinco. Zinco 2+, zinco 2+, zinco 2+. Aqui esse eletrodo de cobre, ele está mergulhado, tá? Em uma solução que tem muitos íons, cobre 2+, cobre 2+, cobre 2+. Beleza? Então tá bom então. Ótimo. É isso que está acontecendo aqui. Beleza? De boa? Então tá bom então. Aí, presta atenção. Vamos ver se a gente lembra o que é mesmo uma pilha.
Pilha é um processo químico espontâneo em que a energia de uma reação química é convertida em formato de energia elétrica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Conversa comigo. Verdadeiro ou falso? Pô, verdadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Beleza. Então ninguém tem dúvida sobre isso, tá? Se o processo é espontâneo, vamos ver se eu tenho os melhores alunos. Alô, Nirve, Goianésia, primeira questão, segundo item. Na pilha, por ser um processo espontâneo, o ΔG é maior que zero. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Caralho, é sobre ter os melhores alunos. Porque se pilha é um processo espontâneo, o ΔG, ele é o quê, pessoal? O ΔG, se é um processo espontâneo, o ΔG, ele é negativo, ele é menor que zero, ok? Mas a DDP, o que é a DDP? É o ΔE, é a quantidade de energia gerada. A DDP é o quê? A DDP é o quê? A DDP, ela passa a ser positiva. De boa, ok? Então tá bom, então. Vocês estão deixando esse cara de cá, tá? Extremamente feliz, satisfeito e realizado pela conduta e postura que vocês demonstram em alto nível às vésperas da prova. Continuem assim. Vamos ver amanhã à noite arrasando, hein? Vamos embora. Então tá bom então. Então você tá entendendo tudo, tá? Agora, preste atenção. Você sabe que na pilha você tem um processo redox acontecendo. A reação química que acontece numa pilha, então na pilha acontece um processo redox, ok? Acontece um processo ou uma reação redox. Você sabe disso. Alguém vai oxidar e outro alguém vai reduzir. É isso que nós sabemos, tá? Alguém oxida e alguém reduz. Top. Beleza. Então tá bom então. Show. Então, ó, eu vou te dar um spoiler, tá? Então preste atenção no que eu tenho aqui. Preste atenção no que eu estou te entregando aqui agora, tá? Vamos lá. Essas equações que eu estou te passando aqui são reações de oxidação ou redução? São reações de oxidação ou redução? Conversa comigo. Redução, não é? Quais são as duas evidências que você tem que isso aqui trata-se de reações de redução? Você tem mols de elétrons nos reagentes e o NOx está diminuindo. Aqui de mais 2 para zero. Aqui de mais 2 para zero. Então os potenciais padrão que você tem aqui são potenciais padrão de redução. Concorda? Potenciais padrão de redução, certo? Beleza? Então tá bom então. Ótimo, maravilha. Maravilha. Ótimo, então tá bom então. Se na pilha tem um processo redox, o que a gente sabe disso? A gente sabe que alguém reduz, então alguém reduz e alguém oxida, ok? Alguém reduz e alguém oxida. Quem é que reduz? Quem é que oxida? Como é que eu sei quem vai oxidar e quem é que vai reduzir? Como é que eu sei quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir? Bora. Bora. Como é que eu sei quem vai oxidar e quem é que vai reduzir? Pô, o cobre reduz e o zinco oxida, não é? O cobre reduz e o zinco oxida. Então vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Quem reduz, tá? Quem reduz? Vamos lá. Vamos embora. Quem reduz? Quem vai reduzir será a espécie química, será a espécie química com maior potencial padrão de redução. Esse aqui, essa coisinha chama-se potencial padrão de redução. Esse cara recebe esse nome. Beleza? Então quem reduz será a espécie química com maior potencial padrão de redução. Ótimo. Então tá bom então. Beleza, beleza, beleza. OK? Agora é o seguinte, quem dos dois tem maior potencial padrão de redução? Cobre ou zinco? Claramente o cobre, OK? Então significa que o cobre reduz, tá? O cobre reduz. Essa é uma informação importante, tá? Então, quem oxida? Quem oxida? Quem oxida, tá? Quem oxida? Será a espécie química, será a espécie química com menor potencial padrão de redução. Nesse caso, o zinco oxida. Pronto. Então tá bom então. Zinco oxida. Se a gente sabe que na pilha tem formação, geração de energia elétrica, tem fluxo de elétrons e corrente elétrica. Me ajuda a responder essa pergunta aqui, ó. Me ajuda a responder essa pergunta aqui, ó. Qual o fluxo de elétrons? Alô, Nirve. Qual o fluxo de elétrons nessa pilha? Qual que é o fluxo de elétrons? Eu estou colocando todas as perguntas possíveis. Qual o fluxo de elétrons? Como é que funciona? Pilha, por ter processo redox, tem alguém perdendo elétrons, tem alguém ganhando elétrons. Se tem movimento de elétrons, tem fluxo de elétrons, ok? Como é que funciona essa questão do fluxo de elétrons? Concorda comigo que para ter fluxo de elétrons, é sempre de alguém que primeiramente está perdendo elétrons para alguém que vai receber esses elétrons. Quem perde elétrons é quem está oxidando. Quem ganha elétrons é quem está reduzindo, ok? Beleza? Então, o fluxo de elétrons é sempre de quem reduz, perdão, de quem oxida para quem reduz. Sempre isso. Porque quem oxida perde elétrons. Quem reduz ganha elétrons.
Tudo na vida é sempre para um ganhar, antes alguém tem que perder. Por isso que o fluxo de elétrons é de quem oxida para quem reduz. Nesse caso, o fluxo de elétrons é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Então, ó, do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Beleza? Ok? Tranquilo isso? Tranquilo? Então tá bom então. Outra pergunta. Qual o sentido da corrente elétrica? Se na pilha eu vou gerar energia elétrica de maneira espontânea, tá? Eu tenho uma corrente elétrica, tá? Qual o sentido da corrente elétrica? Se perguntarem isso para vocês, qual o sentido da corrente elétrica? Qual que é o sentido da corrente elétrica? Fala para mim. Sentido da corrente elétrica é sempre o inverso do fluxo de elétrons. É sempre o inverso, anota aí, é sempre o inverso do fluxo de elétrons, tá? Então, eu sempre aconselho você a saber o sentido do fluxo de elétrons. Por quê? O sentido da corrente vai ser sempre o contrário, tá? Vai ser sempre o contrário, tá? Então, é sempre o inverso do fluxo de elétrons, tá? Se o fluxo de elétrons é do zinco para o eletrodo de cobre, tá? O fluxo de elétrons vai ser do eletrodo de cobre para eletrodo de zinco. Ah, entendi. Então, tá bom então. Ou seja, sempre de quem reduz para quem oxida, tá? Beleza? Mas eu sempre te aconselho a saber a resposta dessa aqui, ó. Qual o fluxo de elétrons, tá? Porque aqui vai ficar mais fácil. Fluxo de elétrons é de alguém que tá perdendo para alguém que tá doando. Quem tá perdendo? Quem oxida. Quem oxida elétrons, tá? Ok? Então, se você sabe quem vai estar oxidando é o zinco, e por que quem tá oxidando é o zinco? Porque ele tem menor potencial padrão de redução, tá? Então vai ser do zinco para o cobre. Sentido da corrente é sempre o inverso do fluxo de elétrons. Então, no caso aqui, cobre para o zinco. Até aqui de boa? Até aqui de boa? Mesmo? Então tá bom então. Ótimo, maravilha. Agora, vamos dar nomes às regiões da pilha. Vamos falar disso aqui, ó. Vamos falar disso aqui. CRAU. CRAU. O que significa CRAU? CRAU é um macete que você vai levar tanto para a pilha quanto para a eletrólise, tá? Então atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Atenção no que eu vou te falar. Ó, cátodo reduz e ânodo oxida, tá? Então, cátodo reduz e ânodo oxida. Isso aqui funciona para pilha e eletrólise. Então, ó, funciona para pilhas e eletrólise, ok? Beleza? Qual que é uma observação que você precisa saber? Observação que você precisa saber. Nas pilhas, tá? Nas pilhas, o cátodo é polo o quê? É polo o quê? Nas pilhas. Cátodo é polo o quê? Positivo ou negativo? Cátodo é polo positivo, tá? E ânodo é polo negativo, tá? Agora, na eletrólise, cátodo é polo negativo, e ânodo é polo positivo. Essa é uma diferença importante, tá? Essa é uma diferença importante, ok? Precisamos falar sobre isso, tá? Precisamos falar sobre isso, ok? Beleza? Então tá bom então. A Unirv vai te fazer confundir isso. Tanto na pilha quanto na eletrólise, cátodo é a região onde tem redução, ânodo é a região onde tem oxidação. A diferença é que na pilha o cátodo reduz, mas é polo positivo. Ânodo oxida e é polo negativo. Na eletrólise, o cátodo continua sendo o lugar onde tem redução, mas ele é polo negativo. Ânodo na eletrólise continua sendo o lugar onde tem oxidação, mas ele é polo positivo. Beleza? Até aqui de boa? Até aqui de boa? Até aqui de boa? Então tá bom então. Perfeito. Beleza. Então tá bom então. Ótimo. Então, eu quero que você coloque para mim assim, ó. Qual a reação está acontecendo? Qual reação está acontecendo no cátodo? Qual reação está acontecendo no ânodo? Acontecendo no ânodo. Ok? Então vamos embora. Eu quero respostas para isso aqui. Como que vai ser? Vamos lá. A reação que está acontecendo no cátodo vai ser sempre uma redução, por conta da regrinha do CRAU. Cátodo reduz, ânodo oxida. Considerando o exemplo que eu tenho, no cátodo eu vou observar o quê? Eu vou observar a redução do cobre. Concorda comigo? Eu vou observar a redução do cobre. Como que vai ser isso? A reação que vai estar acontecendo no cobre, no cátodo é a redução do cobre. Então é aquela lá que está acontecendo, ó. Cu2 mais aquoso, mais 2 elétrons, formando cobre metálico, cujo NOx é zero. Essa é a reação que está acontecendo no cátodo. O que vai estar acontecendo no ânodo? Vai estar acontecendo a oxidação do zinco.
oxidação do zinco. De novo, por que o zinco vai oxidar? O zinco, de novo, vai oxidar por conta da análise que nós fizemos desses valores. Você sempre diz quem vai oxidar e quem vai reduzir, analisando os valores de potencial que forem dados a você. Beleza? Analisando os potenciais padrão de redução, eu sei que o zinco tem menor potencial padrão de redução do que o cobre, porque menos 0,76 é um número menor que mais 0,34. Então, pelo zinco ter menor potencial padrão de redução, ele tem menor facilidade em reduzir e, portanto, mais facilidade em oxidar. Por isso que ele vai se comportar como ânodo. Por que ânodo mensura a oxidação? Pela regrinha do Kral. O cátodo é onde tem redução. Ânodo é onde tem oxidação. Putz, Anderson, beleza. Então a oxidação do zinco que vai estar rolando vai ser essa aqui, ó. Então eu ia pegar aquela reação e inverter, não é? Então é zinco sólido virando zinco 2+, mais 2 elétrons. Ah, entendi, Anderson. Você entendeu também? Pessoal, vocês entenderam também? Sim? Ótimo, maravilha. Maravilha, então. Maravilha. Então, essa é a primeira análise que a gente faz, tá? Termine de copiar, que tem muita informaçãozinha ainda. Não muita, mas deixa eu ver quantas perguntas eu tenho que fazer. 1, 2, 3, 4. Tem 4 perguntas importantes para eu poder fazer, tá? Eu já fiz muitas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Termine de copiar. Quando vocês terminam de copiar, gente, eu tô aqui lembrando de uma história. De uma história complexa, cara. Do meu avô. Eu já contei para vocês a história do meu avô? Já contei? O meu avô, ele foi a primeira pessoa a prever que o Titanic iria afundar. Não, é sério, é sério. Meu avô foi a primeira pessoa a prever que o Titanic iria afundar. Eu tô falando sério, vocês estão rindo. Mas eu tô falando sério. Eu tô falando. Meu avô foi a primeira pessoa a prever que o Titanic iria afundar. Ok? Eu tô te falando, tá? É. Aí a Patrícia é um espírito de porco e aí mata a piada. Obrigado, Patrícia. Aí eu iria falar assim. Aí ele falou, gente, ó, essa merda vai afundar. Aí todo mundo, ai meu Deus, não, você tá maluco? Ô, sai daqui, tal. E ele foi expulso do cinema. Aí a Patrícia, espírito de porco, matou a piada, né? Beleza, Patrícia. Tudo bem. Nota, dó. Ok? Ou então eu vou contar uma outra do meu avô. O meu avô, sozinho, na Segunda Guerra Mundial, ele participou de forma ativa da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele derrubou sozinho 43 aviões, sendo considerado por muitos o pior mecânico de todos os tempos. Uh! Ah, essa foi boa! Essa foi boa! Essa... Essa foi top! Essa foi top! Foi maravilhosa essa. Podem falar, essa foi muito boa. Vamos lá. Saudades remédio. Tá bom, desculpa. Agora, presta atenção aqui, ó. Que outras perguntas eu tenho para fazer para vocês antes da gente ir para as questões? Olha só. Presta atenção aqui, ó, gente. Gente, olha para cá. Olha para cá. Olha que doideira. Olha que doideira, tá? Eu quero perguntar para você qual a reação global dessa pilha. Qual a reação global dessa pilha, ok? Qual é a reação global dessa pilha, ok? Presta atenção. O que significa reação global? Significa cortar os mol de elétrons envolvidos no rolê, ok? Então, reação global, já note o que significa, tá? Reação global significa cortar os mol de elétrons envolvidos no processo. Envolvidos no processo. Então, presta atenção. Você tem uma reação química de oxidação e de redução. Então, Cu, 2+, mais 2 elétrons, formando Cu0, metálico. Ok? Depois você tem Zn sólido, formando Zn 2+, mais 2 elétrons. O que você faz aqui para poder cortar? Ó, olha aqui, ó, cortou esses 2 mol de elétron com esses 2 mol de elétrons. A equação global ficou sendo, coloque primeiro a oxidação. Então é zinco sólido mais cobre 2+, aquoso, virando zinco 2+, aquoso, mais cobre metálico sólido. Ok? Beleza? Beleza? Vamos lá. Agora, que outras perguntas eu tenho para fazer para você? Que outras perguntas eu tenho para poder fazer para você, tá? Preste atenção. Preste atenção. Olha para cá. Isso, Ana Paula, mas calma, você não precisa fazer disso. Você não precisa fazer isso. Eu vou te ensinar um jeitão mais rápido, tá? Ok? Agora, que outra maneira posso representar? Que outra maneira... E aí, já estou falando ao nível. Que outra maneira posso representar a equação global da pilha? Que outra maneira
posso representar a equação global da pilha. A equação global da pilha. Vamos lá, preste atenção. Que outra maneira eu posso representar a equação global da pilha? É no gráfico de barras, é na equação em barras, ok? Então preste atenção aqui, ó. Você coloca sempre a oxidação, seguida da redução. Seguida da redução. Olha que da hora esse negócio que a gente vai fazer, ó. Você coloca zinco barra virando zinco 2+. Você acabou de colocar a oxidação. Bota 2 barras para poder separar e bota a redução. Cobre 2+ virando cobre metálico. Essa é uma outra maneira de representar a equação global. Então aqui você tem a oxidação, tá? E aqui você tem a redução. Você entendeu? Você entendeu? Essa maneira de representar aqui, ela é importante para a danada da Unirv, tá? Essa maneira aqui, ela é importante na representação para essa fada da Unirv, tá bom? Beleza? É muito, muito importante, tá? Beleza? Então tá bom então. Agora presta atenção. Presta atenção aqui agora. Eu quero te perguntar, qual a energia gerada por essa pilha? Vamos lá. Qual que é a formulazinha? Qual é a formulazinha que a gente tem para poder saber qual a energia gerada por uma pilha? Gente, eu estou dando uma aula onde eu estou colocando toda e qualquer possível pergunta, tá? Para você sair mega preparado, tá? Isso, Vitória. A formulazinha para você saber a energia gerada é o ΔE, chamado também de DDP ou força eletromotriz, tá? Então, ó, isso aqui pode ser DDP ou força eletromotriz. Força eletromotriz, tá? Então, é sempre o potencial padrão de redução do maior menos o potencial padrão de redução do menor. Então, é sempre essa formulazinha, tá? Então, nesse sentido, o ΔE vai ser quanto, gente? Vai ser quanto? Potencial padrão de redução do maior é o do cobre, que dá quanto? Mais 0,34, menos o do menor, que é o do zinco, menos 0,76. Então, esse ΔE vai dar quanto? Mais 1,10 volts. Você entendeu de boa? Você entendeu de boa? A entalpia a gente fez antes da reação global e a DDP. Entalpia, não. Sara, onde é que você tem entalpia aqui, Sara? Não tem entalpia, não, Sara. Isso aqui não é termoquímica, não. Entendeu? Potencial. Isso. Você não precisa mexer. Para montar a equação global, você não precisa mexer com potencial. Ok? Tô falando no normal. No normal? Ixi, não entendi sua dúvida. Deixa. Não, é porque. Não, eu não quero que. Deixa. Não, eu não gosto disso. Deixa. Ai, droga. Ai. Às vezes o remoto é difícil, Anderson. Vamos lá, presta atenção. Ai, Anderson, se eu estivesse aí na sua frente, eu falava. Ai. Mas é o seguinte, vamos liberar o microfone, então. Vamos liberar o microfone. É isso, vamos liberar o microfone. Vamos liberar o microfone. Deu ruim, né? Quem viveu, viveu, né? Quem viveu, viveu. Vamos embora. É o seguinte, Sara, eu vou tentar explicar aqui e você me fala se eu consegui o objetivo, tá? Ok? É o seguinte, entalpia... Nossa, cara, não, Sara, é mais fácil você mandar um áudio privado, você sabe que eu respondo, tá? Então depois, entalpia... Tá. Beleza, então a gente acabou de saber qual é a energia gerada por essa pilha. Se você fizer suas continhas e de algum modo você achar um ΔE negativo, já deu merda. Porque ΔE positivo significa energia gerada. Energia gerada, ok? Energia gerada. Se você encontrar o ΔE negativo, significa energia consumida, gasta. Energia consumida ou gasta, não tô falando mais de pilha, eu tô falando de eletrólise, ok? Beleza? Então tá bom então. Ótimo. Maravilha, maravilha. Aí, eu tenho mais algumas perguntinhas. Já vamos para as questões. Calma lá, que eu tenho que deixar você afiadíssimo para toda e qualquer questão, porque aí você já vai matar tudo com muita facilidade, tá? Ok? Eu tenho os melhores alunos, eu posso provar. Vem comigo. Presta atenção. Vamos lá. Presta atenção. Aqui, não entendi. Poxa, ele... Ah, nossa, não deixou saudades essa aí. Aí, preste atenção então. Eu quero perguntar o seguinte: quantas dessas pilhas de zinco e cobre seriam necessárias para ligar um carrinho elétrico, eu não sei separar carrinho, se é separação silábica, então eu vou escrever do outro lado, embaixo. Um carrinho elétrico de 9,8 volts. Isso. E agora? Não, 9,3 volts. Ok? Responda. Quantas pilhas eu precisaria? Quantas pizzarias? Não, gente. Pizzaria não. Não, pizza não. Quantas pilhas eu precisaria? Tá? Quantas pilhas Quantas pilhas eu precisaria para poder ligar um carrinho cuja voltagem mínima é de 9,3 volts? Vai. Quantas dessas pilhas? A Aline disse 9. A Vitória disse 9. E aí?
A Ana Carolina disse 9. Gente, o que é isso? Vocês estão tentando me passar um WhatsApp de vocês? É 9983. O que é isso? O Lucas, acho que é isso, então ele tá tentando passar o WhatsApp. 418. Então, preste atenção. Você sabe que nessa análise que você fez, uma pilha gera 1,1 volts. Quantas pilhas X você precisa para poder gerar 9,3 volts, certo? Então, esse X vai ser o quê? Vai ser 9,3 dividido por 1,1, que dá quanto? 9,3 dividido por 1,1, 8,45, tá? 8,45 pilhas. Ou seja, você precisa de no mínimo, você não tem como pegar 8 pilhas e 0,45 de outra, não tem jeito, tá? Então você precisa de no mínimo 9 pilhas para poder fazer esse carrinho funcionar. 9 pilhas se for de cobre e de zinco, beleza? Se cair esse tipo de análise, tá top? De boa. Se cair esse negócio, tá de boa, beleza? Ótimo. Ótimo, então tá bom então, tá? O Enem gosta muito disso aqui também, viu? Enem gosta pra cacete disso aqui, tá? Certo? Então tá bom então, beleza. Vamos lá, perguntinhas finais. O que acontece com a massa do eletrodo? O que acontece com a massa do eletrodo de zinco e com a concentração de íons zinco 2+ na solução? Eu quero que você me responda. Primeira coisa, vamos lá. Se o zinco vai oxidar, o que acontece com a massa do eletrodo? O que acontece com a massa do eletrodo? A massa do eletrodo diminui. É, não é verdade? De tombo aberto, diminui, não é? A massa vai diminuir, beleza? Ok? Então tá bom então. Então o eletrodo ele vai ficar corroído, ele vai ficar xoxo, capenga, inconsistente, ele vai ficar corroído, ok? Beleza? Ele fica corroído, ele fica comido, certo? Beleza? Porque qual que é a reação que está acontecendo? É zinco sólido do eletrodo virando zinco 2+ aquoso mais 2 elétrons. Então, olha para você ver. Eu estou vendo átomos de zinco do eletrodo fazerem esse tipo de migração, concorda comigo? Eles saem do eletrodo e vão para a solução. Olha para você ver o que acontece. Sai do eletrodo e vai para a solução. Então, a massa de quem sofre oxidação, lembra? Sinônimo de oxidação. Fala para mim, sinônimos de oxidação. Sinônimos de oxidação. Sinônimos de oxidação, lindezas. Sinônimos de oxidação, corrosão, desgaste, perda de massa, não é? Beleza? Então tá bom então, ótimo. Então é perda de elétrons, maravilhoso, tá? Então a massa do eletrodo diminui, a massa diminui, tá? A massa diminui. E o que acontece com a concentração de zinco 2+? Essa espécie que está oxidando, o que acontece com a concentração? Muito bem, Tuane. A concentração, muito bem, Vitória. A concentração da solução, ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Vocês são lindos. Porque presta atenção, olha o que está acontecendo. Então você tem átomos que estão de zinco no estado sólido, tá virando o quê? Olha para a reação. Tá virando zinco 2+ aquoso, ou seja, tá vindo para a solução. Essa solução tá ficando mais concentrada, concorda comigo? Então átomos de zinco saem do eletrodo e vêm para a solução, beleza? Por isso que o eletrodo perde massa, mas a concentração da solução fica mais... Perdão, a concentração da solução fica maior. Isso tá de boa? Isso tá de boa? Conversem comigo. Tá de boa? Sim, beleza? Então a massa diminui e a concentração de zinco 2+ aumenta. Beleza? Gente, isso aqui é fundamental você entender. É fundamental para você entender, tá? Fundamental, fundamental. Aí vamos ver se a lógica você entende. O que acontece, pergunta final, com a massa do eletrodo de zinco, tá? O que acontece com a massa de eletrodo de zinco, eletrodo de cobre e com a concentração de íons Cu2+ na solução. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Qual que é a reação que você tem? Qual que é a reação que você tem? É essa de cá, ó. Você tem cobre 2+, que é no cobre, o cobre ele reduz, certo? Então, cobre 2+ vira cobre metálico. Então, preste atenção, cobre 2+ vira cobre metálico. O movimento que eu observo é esse aqui, ó. Íons cobre 2+, que estavam antes na solução aquosa, migram para a superfície do eletrodo, fazendo ele ficar mais bunjudinho, né? Mais maçudo, mais graúdo, ok? Beleza? Então, vamos lá. Os íons cobre 2+ depositam-se sobre a superfície do eletrodo, tá? Beleza? Então, o que você observa? Então, a massa do eletrodo aumenta, a massa aumenta, ok? Agora, olha para você ver. Cobre 2+ dá origem a cobre metálico. Então, esse cobre 2+ está migrando para a superfície do eletrodo. Então, a concentração está sofrendo o quê? A concentração está sofrendo o quê? A concentração está sofrendo uma diminuição. Muito bem, tá? A massa aumenta,
e a concentração de cobre 2+, diminui. Você entendeu? Você entendeu? Conversem comigo. Vocês entenderam esse rolê? Vocês entenderam esse rolê? Sim. Agora, como pergunta final, agora é pergunta final mesmo. Como é que chama essa parte da pilha que conecta as duas cubas? Como é que chama esse negocinho aqui, ó? Como é que chama esse negocinho? O Nive pode perguntar. Como é que chama? Ponte salina. Muito bem. Esse negocinho aqui, ó, que conecta as duas pilhas, é chamado de ponte salina. Ponte salina. O que você precisa saber dela? Bom, a ponte salina, tá? A ponte salina, o que você precisa saber sobre essa safada? Essa vagabunda! Digitei o CPF dela no Google e apareceu bandindim desgraçado. Entendeu? Foi isso. Foi isso que aconteceu, tá? Foi isso. Ok? Então, fala pra mim uma coisa. Fala pra mim uma coisa, tá? Presta atenção. Qual que é o papel da ponte salina? Qual é o papel? Prof, então, ele reduz e ganha elétron. Aumenta a massa. Perfeito, Vitória. Perfeito, tá? Então, a ponte salina, ela tem um papel de garantir o equilíbrio das cargas participantes da pilha, ok? Então, a ponte salina, ela tem um papel, tá? É garantir o equilíbrio de cargas envolvidas na pilha. Envolvidas na pilha, tá? Ela é importante, ok? Beleza? Certo? E a ponte salina não precisa... Ah, isso já foi item da Unirv. Anota o que eu vou te falar. A Unirv vai perguntar assim, ó, a ponte salina tem que ser só de íons zinco 2+, e íons cobre 2+. Não. A ponte salina pode ser feita com qualquer composto iônico solúvel em água, tá? Então a ponte salina pode ser feita com qualquer, normalmente é sais, pode ser feita com qualquer sal iônico. Vamos anotar. Pode ser feita com qualquer sal iônico. Ok? Anota essa, que é importante. Ok? Pode ser feito com qualquer sal iônico. Beleza? Agora, preste atenção. Eu vou dar para você 45 segundos para você terminar de copiar, para a gente poder ir direto para as questões da Unirv de pilhas, tá? Pode ser? Pode ser? Beleza? Então tá bom então. Vamos, termina de copiar aí. Vai. Ah, hoje parece que teve nova chamada da Unifimes de Trindade, né? Tivemos mais um terremoto passando, tá? Tivemos mais um terremoto passando, ok? Já somos 11 só na Unifimes de Trindade, tá? Já somos 11 só na Unifimes de Trindade, ok? Beleza? Aí eu tenho que ver, eu não sei se foram 7 ou 8. Ai, meu Deus, não sei. 6 ou 7. Eu não sei, depois eu pego esse dado, tá? Ô, Vitor, você tá aí? Você tá aí? Você tá aí? Chamou 5 o Vitor. Dá parabéns pro Vitor, foi ele que passou. Dá parabéns pro Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns. Isso. Tudo bem, garoto. Mandou bem demais. Vitor, eu quero a minha foto. Vitor, você tá me escutando, Vitor? Vitor, você dá o ok que você me escutou. Vitor, você tá me escutando? Você tem que mandar minha foto, ok? Cadê o Vitor? Ok. Lorena me mandou foto. Gustavo me mandou foto. Os outros terremotos que passaram, Andressa Liberal, Gustavo Bergoli, Andresa Rodrigues, todos eles vieram aqui, entendeu? Calma, Aline, calma, seu momento que é teu tá guardado, minha filha. Ele chama Unirv, tá? Chama Unirv. Só não vou porque moro em Brasília. Tudo bem, mas vai mandar foto, ok? Vambora. Vai, termina de copiar essa merda aí pra gente fazer questões. Cara, vai ter tanto aprovado na Unirv. Nossa senhora, eu já tô devendo. Amém, né? Amém, meu filho. Amém, pelo amor de Deus. Amém. Ó, você já deixa a sua blusinha no grau, porque você sabe que você mete medo na concorrência. Você sabe que você mete medo na concorrência, entendeu? A gente tá aqui já fazendo matrícula de povo aí do ano que vem, né? Aí sempre, como é que você descobriu isso, Satera? No dia de prova, tipo assim, os seus alunos, eles chegam, tipo assim, ó, com a cara de nojo. Eu falei assim, eles chegam mesmo, entendeu? Eles são marrentos, entendeu? Marrentos, essa postura que eu quero, entendeu? Você olhando assim, ó, marmota, entendeu? É isso. Eu quero você desse jeito, tá? Fui pro Enem com a camiseta, arrependi. Com cara de nojo. Ninguém gostou de mim. Calma, Aline, não ponha culpa na camiseta. Você sabe que mesmo sem a camiseta, ninguém gosta de você, tá bom? Não ponha culpa na camiseta, né, Aline? Ok? Tá? Tá bom? Então, o motivacional do dia é esse, tá? Vai cagar, bacana. Eu queria muito. Tô tentando, há 2 dias. Sai nada, nada. Tô totalmente enfesado. Significa que tem muitas fezes, tá? Tô tentando. Vamos lá, então. Vamos falar que você tem cara de nojento de qualquer jeito. Se ele der potencial de oxidação, muda alguma coisa na fórmula do DDP? Davi, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Vou te explicar isso nas questões. Gente, posso apagar tudo? Bora? Pode? Então tá. Beleza, vamos fazer exercícios. Então, nessa meia hora que nos resta, eu quero fazer com vocês pelo menos 3 questõezinhas pra gente praticar bem, tá? Pra gente poder praticar bem esse negócio, tá? Isso vai ser importante.
E amanhã ainda tem aula comigo, hein? Amanhã ainda tem aula comigo pra gente revisar mais e mais coisas, tá? Ok? Amanhã quantas questões eu vou prometer e quantas eu vou fazer, hein? Ah, amanhã essa é a grande questão. Amanhã é top. Vamos lá. Vamos lá. Prometer 10 e fazer 4. 3 de 15, né? Ai, meu Deus do céu. Não, já que vocês querem, então, quantidade, eu vou cagar pra qualidade. Eu vou só resolver as questões assim e foda-se pela revisão, então. É já isso que vocês querem? Não, então tá. Não, é isso. Não, é isso. Eu já entendi. Eu já entendi. Vocês não querem revisar, vocês querem quantidade. Então tá bom. Então tá bom. É isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Amanhã até meia-noite? Perguntou o Tamires. Ah, amanhã, como é a última aula, né? Pô, amanhã é a última aula, então eu não posso deixar. Eu tenho que superar tudo, né? Se o nosso recorde foi 10 de 4, eu tenho que superar. Sei lá, 10 e meia amanhã é o razoável, né? 10 e meia, pelo menos amanhã. 10 e meia, 11 horas, né? 10 e meia, 11 horas. Vamos embora. Vamos embora. Eu quero que você abra na apostila de reta final. Essa é de reta final, tá? Da Univ, para pegar só a questão da Univ mesmo. Ok? Então vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você na questão 33, tá? Eu quero você na questão 33. Questão 33. Ela tem uma tabelinha assim, ó. Só que aqui eu vou te encher de pergunta, pode ser? Vou te encher de pergunta. A gente vai fazer 3 questões, tá? Escuta, se eu precisar de uns minutos, porque assim, eu preciso fazer as 3. Eu não posso terminar a aula sem deixar de fazer as 3 questões, porque cada uma das 3 questões vai nos forçar a ter uma análise bem sensível e crítica da prova da Univ, porque você vai rezar para cair pilha, porque tem tempo que não cai pilha, tá? Então pode ser que em alguma dessas 10 questões de química que vai aparecer em alguma das 5 provas, tá? Possa ser de pilha e eu quero que você acerte ela inteira, ok? A meta é essa. Então, no livrinho de reta final da Univ, tá? Página 46, questão 33, tá? Tô na página 46. Ok? Me deem um ok de que você achou, tá? Nossa, isso, Marta, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Todo mundo achou. Marta Haas, muito bem, Marta. Muito bem, eu tô me sentindo muito tecnológico, tá? Então tá bom, então. Só que eles conseguem me ver no tamanho normal? Aí eles... Ah, entendi. Ah, entendi. Então tá bom, então bota a tabelona grandona pra eu copiar aqui. Então beleza. Então você tem combinações de eletrodos. Só que aí, ó, eu já fiz essa questão com vocês, tá? Eu já fiz essa questão com vocês num treinamento da Unirv, num sábado pela manhã. Só que agora eu vou explorar muita coisa. Eu vou deixar você vesgo, tá? Ok? Então você tem combinações de eletrodos. Você tem combinação 1 e a combinação 2, tá? Beleza? Então é isso que você tem. Combinações de eletrodos, tá? Nossa, puta que pariu. Pera aí. Então vamos embora. Aí você tem sim, ó. Você tem semi-reação. Você tem semi-reação. Cálcio virando Ca2+, mais 2 elétrons. Cádmio, não, zinco virando zinco 2+, mais 2 elétrons. Ok. Tuane? Tuane é aquela que a gente usa nas aulas do reta final da Unirv. Tá lá no grupo, na Unirv, material de apoio, tá lá a apostila. Ok? Marta, manda o link da apostila pra ela. Sabe qual que é, né? Perdi. Fudeu. Aqui, menos 2,87. Aqui é o potencial de redução. Potencial de redução. Entendi. E aqui, menos 0,76 volts. Aí o 2 é cobalto ou cádmio? Cobalto? Aí cobalto. Cobalto mais 2, formando cobalto mais 3, mais 1 elétron, e cádmio mais 2, não, cádmio, virando cádmio mais 2, mais 2 elétrons. Aí é menos 1, não. Ixi, Jesus amado, isso é mais ou menos? Puta, é mais. É mais. É mais 1,84, né? Mais 1,84 volts e menos 0,40 volts. Pronto. Beleza. Tranquilo? Tranquilo, de boa? Pronto. Pronto. Agora, se for a do campus, tá na página. Tá, beleza. Tá bom, então. Agora foca aí, ó. Foca aí. Presta atenção. Marta, bota o inteiro. Aí, olha pra cá. Você tem duas combinações de eletrodos. Você presta atenção que esse tipo de coisa aqui não vai ser mais ligeiro. Você tem duas combinações de eletrodos. Eletrodo 1, combinação de eletrodo 2, tá? As semi-reações que eles te deram são semi-reações de oxidação ou redução? São semi-reações de oxidação ou redução? Vamos lá. Oxidação ou redução? Presta atenção, caralho! Presta atenção, caralho! Isso aí é oxidação! Oxidação! Quais são as duas evidências que as semi-reações que eles te deram? Ixi, a tampinha voou longe.
Quais são as evidências que você tem que isso aqui é reação de oxidação? Elétrons sendo jogados fora lá no produto e o NOx está aumentando, ó. Sai de 0 para mais 2. Sai de zinco 0 para zinco mais 2, ok? Aqui o mesmo tanto, ó, cobalto sai de mais 2 para mais 3. Cádmio sai de 0 para mais 2. Então, todas as semi-reações que ele te deram são semi-reações de oxidação. Tranquilo? Conversa comigo, tranquilo? Todas as reações aqui são de oxidação, está claro? Agora, a Unirv não é uma novidade para você, ela é uma banca filha da puta. Sim, bandindinha desgraçada, tá? A Unirv é uma banca safada, tá? Então, é por isso que eu te peço a sua ajuda, tá? Ok? Olha para cá. O potencial que ele te deu aqui não é um potencial padrão de oxidação, é o potencial padrão de redução. Ah, entendi. Entendi, Anderson. Maravilha. Entendi. Então tá bom então, ótimo. Então, quando eu analisar a combinação 1, vamos analisar aqui a combinação 1. Você vai me ajudar, tá? Você vai me ajudar aqui a combinação 1. Como é que eu vou saber quem reduz? Vamos lá. Como é que eu respondo essa pergunta? Vai reduzir aquele que tem o quê? Fala comigo. Vai reduzir aquele o quê? Que tem maior potencial, mas maior potencial de quê? Depende. Depende. Que tem maior potencial padrão de redução. Muito bem, muito bem. Então, essa especificação, ela tem que acontecer, galera. Ela tem que acontecer, beleza? Ok? Então tá bom então. Então, quem reduz? Se eu estou analisando agora potenciais padrão de redução, foda-se, foda-se essas semi-reações de oxidação. Foda-se. Simples assim. Anderson, você xinga, essa aula é gravada. Minha mãe tá aqui do lado, barbarizada com o seu linguajar na aula. Tá? Desculpa, senhora, mãe, aí, mas é porque para fazer essa galera, nessa reta final, onde eles estão cansados, física e mentalmente falando, eu tenho que puxar a atenção deles. E não há palavreado mais adequado para puxar a atenção dessa geração, dos millennials, certo? Que não sejam, porra, caralho, cacete, entendeu? Então a gente precisa de um negócio desse. Beleza, mãe? Tranquilo? Então tá bom, então. Ótimo. Beleza. Então, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. É só inverter se precisar, não é? Ok? É só inverter se precisar. Então, ó, quem reduz, tá? Quem reduz é quem tem maior potencial padrão de redução. Quem tem maior potencial padrão de redução? Cálcio ou zinco? Cálcio ou zinco? Você entende por que vocês são fodas? Porque vocês entendem tudo, entendeu? Vocês entendem tudo. Então quem reduz vai ser o zinco. Se o zinco reduz, o zinco ele vai ser cátodo. Cátodo. Se ele é cátodo, ele é polo positivo. Ah, caralho. Entendi, Anderson. Aí, quem oxida? Quem oxida? Quem oxida vai ser quem tem menor potencial padrão de redução. Quem tem menor potencial padrão de redução aqui? Quem tem menor potencial padrão de redução vai ser quem? Vai ser o cálcio. Ah, então se o cálcio vai oxidar, ele vai ser ânodo. Portanto, vai ser polo negativo. Aí eu vou te perguntar, qual a energia gerada nessa pilha? Qual a energia gerada nessa pilha? Qual o ΔE? A força eletromotriz. Qual é o ΔE? Qual é o ΔE? Vamos lá, qual é o ΔE? Cara, é isso que eu quero de vocês. É sempre a minha briga, desde o primeiro momento que eu entrei para poder dar aula para vocês, é fazer despertar o melhor em cada um de vocês, para vocês estarem seguros, pertinho da prova, mostrando esse nível de entendimento, de entrega, de engajamento. É essa postura que forma o aprovado e a aprovada. Então, vocês deixam esse cara daqui mega feliz, mostrando que vocês sabem, não é cagada, não é sorte, não é chute. Vai ter muita gente na hora da prova falando, ai, eu vou chutar tudo V, ai, eu vou chutar tudo F. Foda-se, problema seu. Você não foi bem preparado, aí vai chutar. Você não. Você tem coerência nas coisas. É fácil chegar e falar que a prova da Unirv é difícil, é escrota, não faz sentido, blá, blá, blá. Então, quando uma pessoa não entende tal coisa, é muito mais fácil ela desmerecer do que propriamente entender. Aqui na Statera a gente faz o caminho diferente, tá? A gente sabe que a prova não é simples, ela é difícil, mas a gente mostra que ela tem, sim, o sentido e a malícia. E é por isso que eu preciso que você internalize que você está sendo muito bem preparado e direcionado para poder mostrar esse grau de coerência, ok? Esse grau de coerência na química, que é uma matéria de tão peso, né? O peso quanto que é? 5. Peso 5. Aí sim, para matemática, se você tiver uma cota para chute, aí tudo bem, aí matemática. Ok? Vambora! Vamos lá, presta atenção, tá? Para eletrólise, inverte só os polos. Perfeito. Cátodo continua reduzindo, só que na eletrólise, cátodo é polo negativo. Ânodo continua oxidando, mas na eletrólise, o ânodo é polo positivo. Beleza? Então tá bom então. Aí qual que é o ΔE? Vocês já sabem, vocês são lindos. Então ΔE é o potencial padrão de redução do maior menos o potencial padrão de redução do menor. Você já sabe, velho. Então, o ΔE aqui é quanto? Ó, o maior é menos 0,76, menos o menor, menos 2,87. Isso vai dar mais 2,11 volts. Pronto. Agora, presta atenção na pergunta que eu vou te falar. Qual o melhor metal de sacrifício? Qual o melhor metal de sacrifício? Eu te peguei agora? Eu te peguei? Eu te peguei ou não? Qual o melhor metal de sacrifício?
Qual o melhor metal de sacrifício? Não precisa mudar sinal não, Ana Paula. Qual o melhor metal de sacrifício entre os dois? É o zinco, isso. Só que é o contrário, tá? Caralho, foi só elogiar, hein? Porra, foi só elogiar, hein? Presta atenção. Eu preciso que você entenda rapidinho comigo o que é metal de sacrifício. O que é metal de sacrifício? Vambora? O que é metal de sacrifício? O metal de sacrifício, isso. Isso, Giovana, quando eu falei que é o contrário, né? Você respondeu que é o cálcio. Boa, Giovana. Né? Muito bem, né, Giovana? Tem dois. Se eu falei que... Maravilhosa, Giovana. Muito bem, garota. Arrasou. Tava pensando, poxa, não é? Tem o zinco e tem o cálcio. Galera respondeu zinco, Anderson ficou puto, então eu vou falar, é o cálcio. Topíssima, né? Muito bem, Giovana, ninguém te segura, né, garota? Ninguém se... Muito bem, Giovana, muito bem. Vamos lá, então, seguindo, tá? Então, ó, presta atenção aqui, gente, presta atenção aqui. Metal de sacrifício, ele se sacrifica para proteger um outro metal. Gente, se um metal está se sacrificando, ele está reduzindo ou está oxidando? Pensa um pouquinho. Se um metal, isso, galera, isso. Se um metal está se sacrificando, ele está oxidando, perfeito? Lindos, 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 tá? Então, o metal de sacrifício, ele sofre oxidação, então ele sofre oxidação para proteger um outro metal, certo? Então, o que é um metal de sacrifício? Se ele sofre oxidação, ele tem que ter duas características, tá? Duas características. Ele deve possuir, ó, deve possuir baixo potencial padrão de redução, ok? E deve possuir alto potencial padrão de oxidação. Certo? Beleza? Catar a ideia? Então, um metal de sacrifício, ele deve ter facilidade para oxidar. Então, o metal de sacrifício deve possuir facilidade em oxidar, ok? Então, eu te pergunto, entre cálcio e zinco, qual dos dois tem mais facilidade em oxidar para se comportar como metal de sacrifício? Ficou claro que agora é o cálcio? Ficou claro que agora é o cálcio? Entenderam? Entenderam mesmo? Maravilha, maravilha. Então aqui a resposta vai ser o cálcio, certo? Beleza? Então tá bom então. Lindos, 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 tá? Agora, vamos lá. Vamos respondendo os itens, tá? A, B, C e D. O item A fala assim, ó. Na combinação 1, o eletrodo de cálcio será ânodo. Cálcio vai oxidar se comportando como ânodo. Perfeito. Item A, verdadeiro. Verdadeiro. Demais, verdadeiro demais. B, na combinação 1, a força eletromotriz será maior que 2,10. Uai, vai, deu 2,11, então verdadeiro também. Fala pra mim se você não quer a questão dessa. Fala pra mim se você não quer uma questão dessa, tá? Vamos lá, vamos mais. Na combinação 2, o eletrodo de cádmio será o cátodo. Agora, olha pra gente na combinação 2. Combinação 2, velho. Combinação 2. Gente, olha comigo. Olha comigo. Na combinação 2, quem reduz, vamos lá, quem reduz, quem oxida? Vamos, me ajuda a responder, tá? Quem reduz e quem oxida? Fala. Fala. Vamos lá, presta atenção. Vamos lá, uma coisinha. Segura. Analisando os potenciais padrão de redução, quem é que tem mais chance de oxidar? Cobalto ou cádmio? Cobalto reduz, né? O potencial padrão de redução do cobalto é altíssimo. Então, o cobalto vai reduzir. Então, quem reduz? Cobalto, né? Se ele reduz, ele é cátodo. E se é cátodo, ele é polo positivo. Então, o ânodo só sobrou pro cádmio, tá? Que vai se comportar, então, como ânodo, sendo, portanto, polo negativo. Maravilha, maravilha. Então, olha o que ele pergunta no item C. Na combinação 2, o eletrodo de cádmio será o cátodo. O cátodo, porra, vá merda, né? Vá merda, né? Pô, falso pra cacete. Falso pra cacete. Nunca. Sai pra lá. Sai pra lá. Não. Tem dó. Tem dó. Aí o item dele pergunta. Na combinação 2, a força eletromotriz será maior que 1,84 volts. Verdadeiro ou falso? Na combinação 2, a força eletromotriz será maior que 1,84. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Deu quanto no seu cálculo? Deu quanto no seu cálculo? 2,24 volts, né? Por quê? Você sabe que para calcular a força eletromotriz ΔE é potencial padrão de redução do maior menos o potencial padrão de redução do menor. Então, esse ΔE vai dar mais 1,84 menos 0,4. Então, o ΔE vai dar mais 2,24 volts. Maravilha. Esse item está verdadeiro. Pode cair uma dessa na sua prova? Pode cair uma dessa na sua prova? Pode cair uma dessa na sua prova? Pode, né? Pode. Até 3 dessa, né? Até 3 dessa. E, ó, questão da Unirv, recente, tá? Então, vamos embora. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais? Vamos.
Vamos lá. Vamos lá. Eu quero você comigo, tá? Eu quero você comigo na questão. Eu quero você comigo na questão. Peraí que eu vou achar. Ninguém mexe. Questão 113. Questão 113. Vamos lá. Eu posso apagar o quadro, gente? Questão 113. 113. Pode? Pode? Então tá bom então. Questão 113. Agora. Vamos fazer ela. No instantinho a gente faz. Rapidão. Vambora. Marta, volta. Vambora. Me dá um minutinho só pra eu copiar essa tabelinha aqui, ó. Rapidão. Página 64, tá? Então, página 64, ok? Você tem, então, a reação F mais 3 mais um elétron, formando Fe2+, alumínio mais 3, mais 3 elétrons, formando o alumínio sólido, Ba2+, mais 2 elétrons, formando bário, Cl2 mais 2 elétrons, formando 2 Cl-, e estanho 2+, mais 2 elétrons, formando Sn. E aí o potencial, mais 0,77 volts, menos 1,66 volts, menos 2,90 volts, mais 1,36 volts e menos 0,14 volts. Certo? Beleza? Pronto. Pronto. É isso que a gente tem, tá? Ok? Então vamos a considerações iniciais. Porque todas as conclusões dependem da análise dessa tabela, tá? Todas. Todas as nossas conclusões... Ixi, tá meio... Deu uma travadinha. Peraí, gente, rapidão. Segura aí. A internet. Pronto, agora ficou bom. Beleza. Então presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. O que eu quero falar para você? Toda essa nossa análise para saber quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir, quem é que vai, para onde vai ser o fluxo de elétrons, esse treco todo, depende de você saber interpretar os valores que forem dados. Então eu vou te perguntar, as reações que estão sendo dadas aqui são reações de oxidação ou de redução? As reações que estão sendo dadas aqui são reações de redução, certo? Por quê? Duas evidências. Mol de elétrons nos reagentes e o NOx está diminuindo em todos os casos. Até mesmo aqui, ó, porque o NOx do cloro aqui é 0 e aqui ele veio para mais 1, né? Aqui de mais 2 para 0, aqui de mais 2 para 0, aqui para 0, aqui de mais 3 para mais 2. Ok? Beleza? Então tá bom então. Perfeito, Lucas. Sem problema. Sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Ok? Importante acertar. Aí, eu vou te perguntar agora então. Então, ele não está especificando se os potenciais aqui são de oxidação ou de redução. Se ele não está especificando, você vai presumir que esses potenciais referem-se, então, à equação dada. Até aqui de boa? Até aqui de boa. Beleza? Ok? Tranquilo? Então tá bom então. Ótimo. Maravilha. Então aqui, os potenciais, eles são potenciais de redução, tá? Diferente da outra questão, ele deu a reação de oxidação, mas falou que aqui eu tenho potencial é de redução. Beleza? Ah, tá. No exercício enunciado ele fala potencial de redução, né? Ah, ele tá escrito redução. Ah, perdão, tá escrito que é redução. Mas enfim, se não tivesse, tá? Você já conseguiria fazer o link pela reação, beleza? Então tá bom então. Mas valeu o exemplo. Beleza, obrigado, obrigado. Eu não reparei que estava escrito. Então tá bom então, beleza. Agora eu vou te perguntar uma pergunta que não tá aí no script. Quem ali seria o melhor metal de sacrifício? Quem seria o melhor metal de sacrifício? Vamos embora. Responda essa minha pergunta. Quem seria o melhor metal de sacrifício aqui? Quem seria o melhor metal de sacrifício? Deixa eu ver. Aí, ó, tá vendo? Vocês são fodas. Vai cair a internet. Vai cair. Caiu? Voltou? Voltou, voltei, tá? Então, o melhor metal de sacrifício é, de fato, o bário, tá? O bário, pois ele possui o menor potencial padrão de redução, certo? Ok? Ele tem o menor potencial padrão de redução. Então, é importante saber esse rolê aqui, tá? Ok? Então, poderia ser uma pergunta interessante, tá? Então, vamos lá. Ele vai fazer uma série de perguntas, a gente vai respondendo item a item, tá? Não sai da aula, vai fazer, ó, você acabou de bater 5h30, não sai, rapidinho, no instantinho eu faço, tá? Vamos lá.
A maior força eletromotriz da pilha apresentada pela tabela tem valor de mais 3,02 volts. Gente, eu quero saber qual é a maior quantidade de energia que eu posso gerar nessa combinação desses participantes dessa pilha, tá? Então, presta atenção, como é que é o ΔE? O ΔE é o potencial padrão de menos o potencial menor. Concorda comigo? Beleza? Concorda? Ok? Isso, Tuane. Você está corretíssima na sua análise, tá? Você está corretíssima na sua análise. Porque presta atenção, se eu quero obter o maior ΔE possível, eu tenho que utilizar, então, o potencial padrão de redução maior possível, beleza? O maior possível. E em relação ao potencial padrão de redução do menor, como ele tem um sinal negativo na frente, eu vou utilizar o mais negativo possível. Vou utilizar o mais negativo possível. Porque com o menos na frente, o sinal vai virar mais. E aí vai... Entendeu? Então, ó, eu vou utilizar o mais negativo possível. Vou utilizar o mais negativo possível, tá? Porque se eu, de novo, for utilizar o mais negativo possível, o fato de ter o menos na frente vai projetar esse sinal como mais. Perfeito? Entenderam o meu raciocínio? Que eu acabei de falar? Cataram a ideia? Entenderam o que eu acabei de falar? Sim? Então tá bom. Então presta atenção. Olha que doideira. Então o maior ΔE, a maior força eletromotriz gerada é quem é que tem o potencial mais positivo de todos? É o do cloro. Então mais 1,36. Beleza? Isso, gente. Quem é que tem o cara mais negativo? É o bário. Então vai ficar menos 2,9. Ah, então esse ΔE vai ser mais 4,26 volts. Putz, Anderson, entendi. Então isso de cara já coloca o item A como falso, certo? Exatamente. O item A, ele já é como falso. Gente, entenderam? Legalzinho o item, né? Bem legalzinho o item. Bem legal, ok? Vamos para o item B de bola. Vai para o item B de bola, tá? Item B de bola, tá? Deixa eu ver aqui. Item B de bola. A tabela apresenta 3 possíveis ânodos para uma pilha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Olha para essa tabela. Verdadeiro ou falso? Ian? Falso? Deixa eu te contar uma coisinha. Esse item está lindamente verdadeiro. Preste atenção. Eu quero falar, então, de ânodo para uma pilha. Ânodo para uma pilha. Ok? Beleza? Então tá bom, então. Preste atenção. Eu colocaria 4. Ian, deixa eu te provar, porque são só 3. Presta atenção. Quando eu falar de ânodo para uma pilha, eu estou falando de uma espécie química que vai sofrer o quê? Oxidação ou redução? Eu estou falando de uma espécie química que vai sofrer o quê? Oxidação. Então, ânodo para uma pilha, eu estou falando de uma espécie química, que irá sofrer oxidação, certo? Beleza? Então tá bom então. Se é uma espécie química que vai sofrer oxidação, ela vai ter potencial padrão de redução alto ou potencial padrão de redução baixo? Responde essa para mim. Ela vai ter potencial padrão de redução baixo. Concorda comigo? Beleza? Então, se o ânodo de uma pilha é a espécie que vai sofrer oxidação, de redução. Ok? Beleza? Então, presta atenção. Se eu estou falando que o ânodo de uma pilha... Calma, vai dar certo a gente terminar. Então, ó, se eu estou falando do ânodo de uma pilha, é uma espécie química que irá sofrer oxidação. Se ela vai sofrer oxidação, ela tem baixo potencial padrão de redução. Quem aqui nessa tabela tem potencial padrão de redução tão baixo, que chega a ser até negativo? Quem? Ó, alumínio, bário e estanho. Concorda comigo? Então, chega a ser tão baixo que chega a ser até ser negativo. Então é alumínio, bário e estanho. Beleza? Entenderam? Quem poderia ser cátodo dessa pilha? Cátodo é onde vai ocorrer redução. Quem é que vai preferencialmente sofrer redução? Quem tem um potencial padrão de redução maior. Ou seja, ferro e cloro são possíveis. Ele falou possíveis cátodos para essa pilha. Se falasse isso, estaria verdadeiro. Beleza? Então, ferro e cloro seriam possíveis cátodos para essa pilha. Entenderam a lógica? Não devo analisar por comparação. Nesse caso, não. Você não vai comparar por duplas, como a gente está acostumado a fazer. Você vai analisar no contexto geral. Beleza, Ian? Perfeito? Beleza? Pessoal, é confusinho porque se colocar entre... Eu sei, mas por isso que ele está analisando a tabela inteira. E não comparação entre duplas, como a gente está acostumado. Perfeito? Uma questão muito bacana, tá? Ah, Anderson, eu achei meio confuso. Beleza, não é tão simples. Mas na perspectiva geral, ele até coloca possível. Entendeu? Ok? Então, muito legal.
Prof, então uma pilha ideal seria aquela que tem um cátodo muito positivo e um ânodo perfeito. Davi, a pilha mais ideal aqui seria essa pilha aqui, ó, do cloro com bário. Essa pilha do cloro com bário seria a pilha ideal. O que é a pilha ideal? É aquela que gera a maior quantidade possível de energia. Beleza? Ok? Então esse item B, galera, ele ficou sendo um item verdadeiro, beleza? Ficou sendo um item verdadeiro, beleza? Então tá bom, então, vamos pro item C. Vamos arrasar. Vai, item C. Item C. Uma pilha funcional pode ser formada por Sn barra, ó, aquele negocinho que a gente viu, hein? Ó, Sn barra Sn mais 2, duas barras Fe mais 3 barra Fe mais 2, ok? Então tá bom, então. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. Prof, como eu faria se ela perguntasse a menor força... Bom, a menor força eletromotriz da pilha, né, seria uma força negativa. Ele não vai perguntar isso, porque uma força eletromotriz negativa, Bruninha, não é mais pilha, e sim eletrólise, ok? Beleza? Aí seria eletrólise. Ele não vai perguntar esse tipo de pergunta. Entendeu? Não faz sentido. Para a pilha, é sempre tentar o maior. Porque a menor força eletromotriz já é um valor negativo. E valor negativo para a força eletromotriz de uma pilha não faz sentido algum. Perfeito? Ótimo. Então tá bom então. Então, ó, eu quero que você olhe para mim o que está acontecendo. Nessa pilha que ele colocou, quem está oxidando e quem está reduzindo? Quem está oxidando e quem está reduzindo? O estanho está oxidando e o ferro está reduzindo. Aí, ó, vocês, tá vendo? Vocês são lindos? Então, nessa aqui, o estanho oxida e o ferro reduz. Gente, isso está fazendo sentido com o que a gente olha na tabela? Vê se isso faz sentido. Vê se isso faz sentido. Entre ferro e estanho, quem deveria oxidar e quem deveria reduzir? Presta atenção. Entre ferro e estanho, quem deveria oxidar, quem deveria reduzir? Fala para mim. O ferro deveria reduzir e o estanho deveria oxidar? É isso que vocês estão me falando? Se a gente se ater somente ao valor comparativo da tabela, se a gente se ater exclusivamente ao viés comparativo da tabela, o que a gente tem? A gente tem que o ferro tem maior potencial padrão de redução que o estanho. Que conclusão que a gente chega? Que entre ferro e estanho, quem deve reduzir é o ferro. E, portanto, quem deve oxidar é o estanho. É o que eu estou observando na pilha que ele me deu? É o que eu estou observando? É o que eu estou observando? É justamente o que eu estou observando. Então, uma pilha funcional, o que seria uma pilha funcional, gente? O que seria uma pilha funcional? É aquela, vamos anotar, é aquela que gera energia de forma espontânea, ok? E para ser espontâneo, tá? E para ser espontâneo, tá? Aquele de maior potencial padrão de redução deve reduzir. E o de menor potencial padrão de redução deve oxidar. Então, essa é a regra. Essa é a regra. Anderson, o ferro tem um elétron, o estanho tem 2. Para cortar ele, teria que multiplicar a semi-reação por ferro por 2. Perfeito, Giovana. Arrasou, garota. Isso mesmo. Agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Olha aqui. Para uma pilha ser espontânea, quem tem maior potencial padrão de redução tem que reduzir. Quem tem menor potencial padrão de redução deve oxidar. É o que eu estou observando? Sim, é o que eu estou observando. O estanho, por ter menor potencial padrão de redução, está oxidando. O ferro, por ter maior potencial padrão de redução, está reduzindo. Então esse item está lindamente verdadeiro. Esse item está lindamente verdadeiro. Catou a ideia? Fala para mim, você entendeu por que esse item C está verdadeiro? Ok? Beleza? Não, potenciais você nunca multiplica. Nunca multiplica, tá? Nunca multiplica. Ok? Beleza? Certo? Aí, mostra pra mim que você é foda. Qual que é a energia gerada nessa pilha de ferro com estanho? Qual que é a energia gerada nessa pilha de ferro com estanho? Fala pra mim. Qual que é a energia gerada nessa pilha de ferro com estanho? Fala pra mim. Nessa pilha de ferro com estanho, o ΔE seria o quê? Mais 0,77 menos 0,14. Daria o quê? Mais 0,91 volts. Ok? Beleza? Entenderam? Velho, é lindo demais. É lindo demais. Entendeu? Mesmo uma questãozinha mais difícil como essa, de boaça. Vamos fazer o último item, vai. Bora fazer o último item. Bora fazer o último item. De acordo com os potenciais, a reação entre os íons ferro 3+, com gás cloro é espontânea. Vamos lá, então. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Vamos analisar ferro 3+, reagindo com gás cloro. Ok? Então tá bom, então. Preste atenção. Se eu reagir ferro 3+, qual que é o único caminho que o ferro tem? Existe ferro 4 mais 4? Existe ferro mais 4? Não. Não existe ferro mais 4. Então, se você reagir ferro 3+, o único caminho possível para ele é reduzir. Ok? O único caminho que você tem para o ferro 3+, é reduzir. Não tem como você forçar um ferro 3+ a oxidar indo para um ferro mais 4, um ferro mais 5, ou coisa do tipo.
O problema é que, se você reagir ferro 3+, na presença de cloro, quem é que iria efetivamente reduzir? Quem que iria efetivamente reduzir? Quem iria efetivamente reduzir seria o cloro. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, se você teria que botar ferro 3+ para reagir e sabe que o ferro só pode reduzir, você já tem uma incoerência. Porque o ferro 3+, na presença de cloro, não iria reduzir, porque ele tem menor potencial padrão de redução. Esse era o item mais difícil, tá? Então eu vou explicar de novo, tá? O íon ferro 3+, ele não pode sofrer oxidação. Ele não pode sofrer oxidação, tá? Ok? Ele não pode sofrer oxidação, pois não existe um NOx, pois não existe NOx maior que +3 para o ferro, ok? Se o ferro não pode oxidar, a merda já tá feita. Porque se você botar ferro +3 na presença de cloro, quem vai reduzir é o cloro e o ferro 3+ teria que oxidar. Então, por isso que você não tem um processo espontâneo, tá? Por isso que esse item, ele tá o quê? Falso pra caramba. Você entendeu? Você entendeu? Sempre que tem dois potenciais positivos, não vai ser espontâneo ou é esse o caso? Não. Você não pode dizer que sempre que você tiver dois potenciais positivos, nunca vai ser espontâneo. Não, você não pode afirmar isso. Você tem que analisar caso a caso. Aqui, Vitória, é um rodapé de livro, porque você tinha que lembrar que ferro 3+ não pode oxidar, porque o NOx máximo para o ferro é +3. Por isso que daria merda aqui, beleza? Então aqui, só assim para saber, Tuane, só assim para saber. Por isso que aqui é mega específico e eu tô te explicando o porquê. O NOx máximo para o ferro é +3. O cloro não pode oxidar? Não, o cloro pode oxidar. O problema é que se você botar os dois juntos, naturalmente quem vai reduzir é o cloro. E aí sobraria para o ferro reduzir. Não, pera. Desculpa. Se você colocar ferro 3+ com cloro, naturalmente quem iria reduzir era o cloro. E aí sobraria oxidação para o ferro. Só que oxidar ferro 3+ não pode, não existe. Por isso que está vetado. Beleza? De boa? O ferro 3+ oxidar não pode. Agora, se ali fosse ferro 2+, aí a pilha iria funcionar. Porque existe um estado de oxidação maior que ferro 2+. No caso, o ferro 3+. Beleza? Tamires? Vai, Tamires. Porque se eu colocar ferro com cloro, quem tem maior potencial padrão de redução? O cloro. Beleza? Ok? Como assim ver se é espontâneo mesmo? Milena, mas é o que eu estou explicando, tá? Vamos lá, como é que eu vou saber quem é espontâneo, tá? Eu vou saber se é espontâneo, tá? Se o cara de maior potencial padrão, então aqui tá escrito, ó, como é que eu vou saber que uma pilha é funcional, se é espontânea? É aquela que gera energia de forma espontânea. Para ser espontânea, aquele de maior potencial padrão de redução deve reduzir. E o de menor potencial padrão de redução deve oxidar. É justamente esse o problema. Aí, lindão, firme ou não? Gosta de pilha? Deus me livre, né? Deus me livre. É. Então, ó, só finalizando. Segura aqui, ó. Então, ó, presta atenção. É esse o problema. Se eu colocar cloro com ferro +3, quem vai reduzir é o cloro. E sobraria para o ferro 3+ oxidar, mas o ferro +3 não pode oxidar, porque ele já tem o NOx máximo. De boa? Ele perguntei que ele perguntou como sabe se a reação é espontânea sem ser por isso. Ah, não tem jeito não. Para você saber se uma reação é espontânea, você tem que comparar aqui, ó. Tem que ser pelos valores, não tem outro jeito não. Tá? Beleza? Isso seria uma eletrólise. Aí seria uma eletrólise, uma reação forçada. Beleza? OK? Certo? Isso não é espontânea. Entendido? De boa? Certo? Aí eu vou deixar uma questão para você fazer. Tá? A questão que fica para casa para você treinar. Que, inclusive, no penúltimo treinamento da Unir eu resolvi ela. É a questãozinha número 56. Faça a questão 56 para você ter a certeza que você está matando tudo sobre pilha na Unir. Beleza? Questão 56, tá? 56. Beleza? Então tá bom então. Beijão, gente. Vocês foram lindos e lindas, arrasaram como sempre. Beleza? Beijão, fui, é nóis, tchau!